Olá! Hoje vamos mergulhar num dos mistérios mais cativantes da cultura popular portuguesa, as lendas dos tesouros romanos perdidos. Preparem-se porque vamos fazer uma viagem que mistura história, muita imaginação e, claro, a promessa de ouro. Que é uma pergunta que ecoa há séculos, não é? Pelas aldeias e pelos campos de Portugal. A ideia de que riquezas antigas, deixadas por uma civilização tão poderosa, podem estar ali, debaixo dos nossos pés, em qualquer lugar. Mas será que isto é mais do que um sonho? Então, para começar, vamos perceber o que é que estas lendas nos contam, exatamente. Qual é a história que passou de geração em geração e que ainda hoje continua a alimentar a imaginação de tanta gente. Ora bem, a premissa é simples e, convenhamos, incrivelmente tentadora. Acredita-se que os romanos, quando tiveram de deixar a Península Ibérica, não levaram tudo, que teriam escondido fortunas imensas. Pensem em arcas cheias de moedas de ouro, artefactos preciosos, riquezas que nem dá para imaginar. E onde é que estariam esses tesouros todos? Bem, a tradição popular aponta para locais muito específicos, lugares que já por si têm um ar de mistério. Grutas escuras e profundas, as ruínas de antigas vilas romanas e, claro, as minas abandonadas, de onde, ironicamente, muita dessa riqueza foi tirada. E por que esconder tanta coisa? Aparentemente, por causa do caos. Em tempos de guerra, durante ataques ou fugas à pressa, os romanos teriam enterrado os seus bens para os proteger. A intenção era, claro, voltar para os ir buscar mais tarde. Só que por uma razão ou por outra nunca regressaram e os tesouros ficaram perdidos no tempo. Muito bem. Agora vamos desmontar um bocadinho estas histórias. Quais são os ingredientes que fazem uma boa lenda de um tesouro? Porque não se trata só do ouro, pois não? Trata-se também de todos os desafios e perigos que o protegem. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Porque se alguém acha que era só chegar e levar uma fortuna romana, está muito enganado. Segundo as lendas, estes tesouros vêm sempre com digamos, um sistema de segurança muito próprio. O primeiro nível de proteção é sobrenatural. As histórias estão cheias de relatos de espíritos, de guardiões fantasmagóricos que vagueiam por estes locais, a assombrar e a afastar qualquer curioso que se atreva a chegar perto demais. E se os espíritos não chegarem, há sempre o plano B, as maldições. Azar, infortúnio ou até coisas bem piores para quem perturbar o descanso do ouro romano. É um aviso bastante claro para os caçadores de tesouros mais ambiciosos. E para além dos perigos, também há os presságios. As lendas falam muito de sinais misteriosos. Luzes estranhas que aparecem à noite, sons que ninguém consegue explicar, símbolos que surgem e desaparecem. Tanto podem guiar como confundir quem anda à procura. E claro, não podia faltar o elemento clássico de qualquer grande aventura: o mapa do tesouro. Acredita-se que existem por aí mapas secretos ou pistas codificadas que foram passando de mão em mão ao longo dos séculos e que são a única chave para encontrar a localização exata das riquezas. Ok, vamos agora deixar a fantasia um bocadinho de lado e tentar encontrar a base real para isto tudo. De onde é que vem esta ideia de haver tanto ouro? A resposta, na verdade, está na história. Na história que está documentada. E este é o ponto-chave de tudo. É um facto histórico. O Império Romano olhava para a Península Ibérica como uma fonte gigantesca de metais preciosos. Havia imensas minas de ouro e de prata, e a exploração era uma indústria a uma escala maciça. E aqui está, de forma bem clara, a diferença fundamental. A lenda fala de ouro que foi escondido, que está à espera de ser descoberto. A história, por outro lado, diz-nos que o ouro foi sistematicamente explorado, extraído e enviado para Roma. Era para financiar o Império. O objetivo não era escondê-lo aqui, era levá-lo. Então, como é que um facto sobre exploração industrial se transforma numa fantasia sobre tesouros perdidos? É aqui que a magia da tradição oral e da imaginação coletiva entra em cena. Tudo começa com esta dedução que é tão simples quanto poderosa. As populações locais, ao longo dos séculos, olhavam para as ruínas das minas, para as construções romanas e pensavam de forma bastante lógica. Espera lá, com tanta riqueza a sair daqui, é impossível que não tenha ficado alguma coisa para trás. Então, qual é a receita para uma lenda como esta? Podemos resumi-la em 4 passos simples. Primeiro, a observação. As pessoas veem as ruínas e as minas antigas. Depois, vem a dedução. Ok, aqui houve muita riqueza. O terceiro passo é o salto para a imaginação, a pergunta mágica: e se? E se parte disso nunca saiu daqui? E, finalmente, o quarto passo, a criação. É aqui que as histórias nascem, começam a ser partilhadas e vão ficando cada vez mais ricas com cada pessoa que as conta. E no fundo é isto que define a tradição popular. Não é uma mentira, mas também não é um facto puro. É uma fusão.
É a forma criativa que a memória coletiva encontrou para dar um sentido a um passado grandioso, cujos vestígios ainda estão bem à vista no presente. E para terminar, por que é que estas histórias continuam tão vivas, mesmo sabendo que a base histórica é um pouco diferente daquilo que a lenda nos conta? Qual é a força delas? E o ponto essencial talvez seja este. O verdadeiro tesouro destas lendas não é o ouro, é a ligação que elas criam com a nossa própria história. Funcionam como uma ponte entre o nosso presente e um passado distante e misterioso, dando vida a ruínas silenciosas e transformando a paisagem num lugar de encanto e de possibilidade. E este leva-nos a uma reflexão final. Este fenómeno de misturar factos com imaginação para criar uma narrativa cultural forte não é de todo exclusivo a esta história. E por isso fica a pergunta no ar. Que outras lendas bem conhecidas, seja em Portugal ou noutras partes do mundo, seguem precisamente esta mesma receita? Pensar nisto pode revelar-nos muito sobre a forma como, enquanto cultura, escolhemos contar e recontar a nossa própria história.